Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo. Estamos falando das ameaças que cercam a vida espiritual dos nossos filhos. Hoje nós vamos estar falando da ameaça das instituições, ameaça das amizades. E se você que está me ouvindo aí não fez a inscrição lá no meu canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui. Já tem 9, 10 vídeos gravados desse estudo. Já estamos na metade do estudo desse livro, que tem ensinamentos tão importantes para nós. Nancy tem compartilhado de muitas experiências dela e que essas experiências sirvam de lição e de base para nós também, né? A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E esse é um livro repleto de orientações e da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar falando de mais uma ameaça em relação à vida espiritual dos nossos filhos. Já vai lá no YouTube, já dá o seu like, deixa seu comentário, manda esse vídeo para suas amigas, para um grupo de estudo, para que vocês possam aí estudar junto comigo esse livro tão maravilhoso. Amém? A ameaça das instituições de ensino. Além das forças espirituais da maldade e do pecado, que militam contra a fé dos nossos filhos, existem outras ameaças que devemos considerar, para que estejamos alertas ao fogo cerrado de sua influência. Escolas e universidades, por exemplo, são locais onde há abertura para relacionamentos e ensinamentos que levam muitos adolescentes e jovens para longe dos caminhos do Senhor, mesmo os nascidos e criados na igreja. Isso é tão verdade, eu já ouvi tantos relatos, tantos testemunhos. O filho entrou na universidade e se desvia. Não quer saber mais da igreja, não quer saber mais de estar buscando ao Senhor, ele totalmente desvirtua, né? Ao ingressar nessas instituições, nossos filhos passam a maior parte de seus dias ali, onde estão expostos às mais variadas influências que podem abalar a sua fé. Qual seria a solução? Tirá-los da escola e proibi-los de irem à universidade? Não, claro que não. Todos precisamos de estudo, aprendizado e conhecimento para enfrentar o mundo e seus valores equivocados. Ninguém pode criar filhos longe do mundo em uma redoma, separado de todos e de todos. Não existe a menina Rapunzel isolada em uma torre. A vida é real e bem diferente. Os filhos vão à escola, depois à universidade, por fim ao mercado de trabalho. E não podemos impedi-los, mas podemos sim ensinar-lhes o caminho em que devem andar. Hoje, as crianças vão muito mais cedo para a escola. Encontrei uma conhecida com um bebê de 2 anos nos braços e ele já usava uniforme escolar. Aquilo me deu um nó no coração, pela mãe e pelo bebê. Que tempo precioso de convivência ambos estavam prestes a perder. Que momentos maravilhosos de ensinamento os deixariam de ter juntos. Outras pessoas é que seriam os mestres daquela criança. Que pena. Nas universidades, a história não é diferente. Adolescentes, muito dos quais estão ainda muito imaturos, encontram por suas portas sem o menor preparo para o que encontrarão por lá. Não sou contra os filhos estudarem, Nancy dizendo, né, que ela não é contra que os filhos estudem de maneira nenhuma. Não quero fazer aqui uma guerra contra as instituições de ensino. Meus filhos foram à universidade, sempre os incentivei quanto ao curso que escolheram. Como relatei anteriormente, depois que eles ficaram maiores, eu mesma parti em busca da minha graduação para me tornar bacharel em Direito. Nancy estudou junto com os amigos dos filhos. Foi uma experiência bem interessante. O que ela quer chamar a atenção aqui é para a situação das escolas e universidade, onde os nossos filhos passam horas por ali.
Esta é a preocupação de Nancy e deveria ser a preocupação de todas nós, de todos os pais, pois sabemos o que acontece nesses locais. Embora haja a parte boa, aprendizado, convivência e bons relacionamentos, também há aspectos negativos. É comum as amizades feitas nesses lugares acabarem afastando os jovens de Deus, além do fato de eles estarem sob influência de professores com opinião discordantes do Evangelho. Drogas ilícitas estão disponíveis com cada vez mais com facilidade, até mesmo o consumo desenfreado de drogas legalizadas, como álcool, corre solto nessas instituições. Isso só para citar algumas das ameaças à vida espiritual dos nossos filhos. Por tudo isso, devemos estar de prontidão, atentas e vigiando bem de perto. Não podemos estar lá, mas nossas orações e os ensinamentos da palavra de Deus que lhes transmitimos podem. Eu costumo falar e até estava orando hoje que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar. E eu conversei com o Senhor hoje pela manhã. Se os seus olhos estão em todo lugar, então os seus olhos estão com a minha filha lá na Índia e os teus olhos estão com meu filho lá na escola. E por onde eles estiverem, os seus olhos vão estar sobre eles. E que os teus anjos possam estar cercando os nossos filhos para que nada de mal e nenhuma influência má possa acontecer. Ainda assim orando, ontem mesmo eu tive uma experiência de saber de um fato, né, que eu não esperava em relação a um dos meus filhos, que aconteceu. Mas eu creio que os olhos do Senhor, eles estavam lá e evitou que algo pior acontecesse. Então, por isso que nós precisamos orar cada vez mais e falar: Senhor, os meus olhos não podem estar lá onde o meu filho ou minha filha está, mas os seus olhos certamente estarão lá e os teus anjos certamente estarão lá cercando os nossos filhos. A Nancy, na época que ela escreveu esse livro, ela estava trabalhando numa organização chamada Missão Mocidade para Cristo, no Brasil. E tinha um projeto lá, voltado para a escola fundamental. E dentro desse projeto, eles desenvolveram 5 atividades: palestras, lanche para os professores, concurso de redação, evento cultural e reunião com pais. E esse concurso de redação tinha um tema, e o tema era Carta para Deus. Então, os alunos tinham que escrever uma carta para Deus, dentro do tema dessa redação. Então, essa equipe, ela era responsável em ler e responder e premiar as melhores redações ao final de cada semana. E ela conta aqui que a leitura de muitos dessas redações fez ela chorar de tristeza, e muitos ali da equipe também, porque os adolescentes, dentro dessa carta, eles abriam o coração e eles expunham situações que viviam no dia a dia, das suas carências, dos problemas pessoais e familiares. E o que mais saltou, mais chamou a atenção deles, dessa equipe que lia essas redações, que muitos sentem a falta de Deus. Então, ela diz aqui que eles podiam ouvir o grito de socorro que vem das escolas e universidades, porque é ali que os nossos filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigos estão. Estas instituições são grandes campos missionários, por isso precisamos orar e pedir ao Senhor que envie trabalhadores comprometidos com a causa do reino. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10:2. Um outro episódio que marcou esse projeto
e a equipe foi um recado dessa diretora, né, dessa escola onde eles estiveram. Diga a todos desse grupo que desde o dia que vocês estiveram aqui, a escola não é mais a mesma. Os alunos estão diferentes, mais calmos. E aqui eu faço uma observação, né? Eu creio que a partir do abrir o coração, através desse trabalho tão bacana, né? Dessa organização, fez com que os adolescentes, os jovens, pudessem abrir o coração deles e até mesmo confessar os seus pecados através daquela leitura, fez com que tirasse uma opressão e uma tristeza dos ombros deles, do coração deles. Eu falo por experiência, a partir de uma experiência que a gente teve aqui com um dos nossos filhos, e que ele tinha feito uma coisa errada e ele sabia que era errado, mas ele estava com vergonha de falar. E o comportamento dele estava muito diferente do que é normalmente. E eu orando, né? Senhor, revela, Senhor, mostra por que esse comportamento é tão diferente. Eu sei que tem a questão da adolescência, mudança hormonal, comportamental, mas tem alguma coisa. Eu conheço meu filho, a gente conhece o filho que a gente tem, não é mesmo? E eu comecei a orar, Senhor, revela. E depois de alguns minutos, né, uma coisa assim, de horas, às vezes, dependendo da situação, ele abriu o coração e confessou aquele pecado, né, digamos assim, aquela situação que estava oprimindo ele e fazendo com que ele tivesse mudando o comportamento a partir daquela situação. Então, eu creio que nesse caso também aconteceu isso. Esses alunos tiveram a oportunidade ali de escrever uma carta para Deus e se derramar ali e confessar e dizer o porquê eles estavam tão tristes, e tirou aquele peso do coração. E tirar o peso do coração e tirar a opressão que está sobre nós realmente faz com que a gente fique mais calmo. Então, esse trabalho, né, que eles estavam fazendo lá, eles ficaram muito felizes com o resultado. E ao pensar, né, nisso, nós devemos lembrar sempre que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Então, fica um ensinamento maravilhoso aqui. Coloque em prática na tua casa essa experiência. Pede, se seu filho tem dificuldade para conversar, pede para ele escrever uma carta, pede para ele escrever um diário, né? Ou você, mãe e pai, pede estratégia a Deus de como conversar, de como começar um assunto, né? Que você tem uma suspeita, por exemplo. Eu tive uma suspeita a partir do que eu vi no celular, numa mídia. Então, ali eu comecei a ter discernimento do que estava acontecendo. Amém? Que Deus te dê sabedoria, mãe e pai. Vocês são mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Amém? A ameaça da internet. Nos dias atuais, a internet é outra ameaça muito forte à vida espiritual de nossos filhos. Entenda que a internet em si não é um instrumento do mal, se nós soubermos usarmos, se os nossos filhos souberem usar. Pelo contrário, devemos louvar a Deus todos os dias por ter concedido inteligência ao homem para criar uma ferramenta tão poderosa, se ela for bem usada, e que tanto nos ajuda. Todavia, há armadilhas e perigos graves no ambiente virtual. Controlar a internet é praticamente impossível. Por meio dos incontáveis sites, as pessoas podem procurar qualquer tipo de informação, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Além disso,
com bilhões de usuários ao redor do planeta. Todos têm a capacidade e as ferramentas para publicar o que quiserem. Em países, por exemplo, como o Brasil, em que praticamente não há controle sobre o que circula, no ciberespaço, a facilidade de recebermos qualquer tipo de informação por meio de um simples clique assusta muito. Se por um lado a liberdade de expressão é um aspecto positivo, por outro facilita a exposição a muita coisa ruim, como violência, pornografia, imoralidades, artigos que incentivam a descrença em Deus, proselitismo das religiões anticristãs. Enfim, são horas e horas em frente a um computador que poderiam ser gastas em momentos com a família e amigos, em passeios e em outras atividades mais saudáveis e produtivas, sem falar no perigo que existe de ficar viciado na internet, seja em redes sociais ou em outros meios que ele disponibiliza. Podemos e devemos estar atentos aos tipos de site que os nossos filhos visitam, além de orientá-los quanto às conversas com estranhos. Após a instrução, vem a vigilância. Precisamos estar alerta e sempre verificar se estão cumprindo nossas orientações ou não. Um pouco de empenho da parte dos pais ajuda a livrar os filhos dos ataques virtuais à sua vida espiritual. Então fica um alerta aqui pra gente. A gente costuma verificar aqui em casa o que tá jogando, o que tá fazendo, com quem está falando. E Nancy até dá o exemplo aqui no livro dela, do neto, né? Que tinha 6 anos e que estava entrando em sites de jogos de briga no computador, e o pai entrou escondido no quarto, deu um susto, e o filho também assustou, logo fechou a tela do computador, e aquela ação levou o pai a ficar bastante desconfiado. E aí, depois de muito relutar, né, o neto dela, então, disse para o pai o que estava acontecendo, e aí, na inocência, né, o seu neto perguntou como o pai sabia que ele estava jogando um jogo não apropriado para ele. E aí diz que ele respondeu que Deus, ele sabe de tudo, que ele não sabia, mas que Deus sabia de tudo e via tudo. Então é assim que eu penso e é assim que eu oro, né? Quando eu falei para vocês que os olhos do Senhor estão em toda parte, eu sempre peço que os olhos do Senhor estejam protegendo os meus filhos de todo mal, que mesmo que ele veja alguma coisa errada, porque a internet é realmente muito rápido, entram aquelas propagandas horríveis, né, no meio de uma cena, às vezes de um filme no YouTube. Você tá lá assistindo e entra uma propaganda ali indevida. Eu já vi cada coisa horrível. E às vezes é inevitável que os nossos filhos possam ver alguma coisa, ainda que eles estejam assistindo alguma coisa boa. E eu sempre oro que aquilo que o meu filho ou minha filha possa ver de errado na internet, que não entre para dentro do coração e da alma deles, para que isso não venha inconscientemente bloquear, perturbar eles e causar opressão. Então essa tem sido a minha oração bem constante, porque realmente é praticamente impossível para nós como pais acompanhar essa geração e acompanhar tantas coisas que a internet infelizmente proporciona no sentido ruim, né? A ameaça das amizades. Outra ameaça que deve preocupar bastante nós como pais são as amizades. A influência dos amigos na vida dos filhos é muito forte, principalmente se entre esses colegas houver algum com capacidade de liderança, de manipulação, pois nunca se sabe onde essa liderança pode levar os demais. A opinião da galera pesa e muito para eles. Ninguém quer fazer papel de otário, de bobinho, nem de manobrado pelos pais. O menino e a menina, certinhos, socialmente corretos, estão fora de moda aos olhos da maioria.
O cristão verdadeiro, então, nem se fala. Ficar fora dos círculos de amizade é muito dolorido. Adolescentes e jovens andam em bandos com suas tribos e, na maioria das vezes, os pais não acompanham o processo de incorporação dos filhos a esses grupos. Com isso, entram em choque, em especial com os adolescentes. Alguns pais suspiram saudosos pelo tempo que os filhos eram criancinhas, mas isso não adianta, não resolve o problema. Cada período traz as suas dificuldades, sempre haverá problemas, seja em que época for. O importante é o cuidado, a atenção, a boa vigilância sobre a vida dos filhos. Eles precisam saber que tem a quem prestar contas. Se Deus, que nos ama de maneira completa, nos disciplina, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Provérbios 3:12. Quem somos nós para não corrigirmos os filhos? A orientação, a correção e os limites que os pais devem impor são parte da barreira contra as ameaças à vida espiritual de cada um. No entanto, amigos tanto podem ser perigosos quanto podem ser os companheiros que ajudam a não cair. É muito bom incentivar as amizades dos filhos com os amigos que creem em Deus, que têm no temor do Senhor a sua vida. Minha neta Raquel, né, a neta de Nancy, ela é uma menina muito alegre, feliz e bastante sociável. A mãe, né, de Raquel, incentivou sua amizade com as coleguinhas da igreja desde cedo. Então faça a sua parte, reúna os amigos de seus filhos, prepare um lanchinho em casa, convide-os para assistir um bom filme, tenha conversas abertas e divertidas com eles. Você vai conquistá-los e garanto que eles vão gostar. Sempre trouxe os amigos dos meus filhos para casa, algo que aprendi com os meus avós e meus pais. É uma estratégia que dá certo e reforça a proteção. Eu, na medida do possível, eu chamo e convido os amigos do Natan para estar aqui. Eu prefiro que eles estejam aqui, porque os meus olhos podem estar sobre eles, né? Do que meu filho muitas vezes dormir fora, ainda mais num outro país. A gente, por mais que saiba, né, que é de família boa e tudo mais, mas é muito limitado, né? O nosso conhecimento é uma outra cultura. Então, eu faço questão que eles venham dormir aqui em casa. A família que crê em Deus e deposita nele a sua confiança em oração é a grande barreira de proteção para os filhos. As conversas em família, o diálogo com os filhos e os limites impostos pelos pais são fundamentais e indispensáveis. O aprendizado e as lembranças de experiências vividas em um núcleo familiar, onde recebe a palavra do Senhor, serão um norte que os nossos filhos levarão para a vida inteira e que os protegerá das ameaças contra a sua vida espiritual. Ore comigo. Senhor, muitas são as ameaças contra a vida dos meus filhos. Sabemos que não podemos retê-los, prendê-los debaixo de nossas asas. Por isso, Pai, ajuda-nos a orientá-los e a criá-los segundo a Tua palavra. Auxilia-nos a ensinar a eles o caminho em que devem andar. Fortalece-nos para que sejamos firmes e saibamos impor limites com sabedoria, para que os disciplinemos quando necessário com amor. Oramos pelos professores, pelas autoridades das escolas, das universidades onde os nossos filhos estudam ou ainda estudarão. Oramos pelos amigos dos nossos filhos, pela família deles. Pedimos a Tua proteção para o tempo em que os nossos filhos estão também na internet. Deus, que nenhum poder do mal venha sobre eles. Queremos os nossos filhos rendidos aos Teus pés e não como escárnio do maligno. Suplicamos a Tua ajuda em nome de Jesus. Não esquece, faz a sua inscrição para você receber mais vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.